Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do blog no YouTube. E hoje a gente vem com um vídeo muito especial. A gente vem com mais um Chiquito in Action, parte 2 do BF-109. Fizemos a parte 1, agora a gente vai contar a parte 2 do BF-109. Lembrando, esses vídeos são uma homenagem aqui do blog do Chiquito às publicações da nossa queridíssima In Action. Então, antes que falem, Chiquito está copiando In Action? Sim, Chiquito está copiando o In Action. E foi baseado neles que eu fiz esses dois vídeos. Então, bora lá, acompanha esse vídeo. Mas antes, deixa seu like, porque esse vídeo dá muito trabalho para fazer. Semanas de trabalho para entregar um negócio legalzinho para vocês. Eu preciso do like de vocês, é só com o like eu vou saber que esse vídeo ficou bom, e é só com o like de vocês que eu sei que eu preciso fazer outros vídeos como esse. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro, vira apoiador, ajuda o blog do Chiquito a estar sempre aqui presente com vocês no YouTube. Vamos lá falar um pouco de 109. YouTube, vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$5. O link está na descrição. No primeiro capítulo do Chiquito in Action, vimos a história dos primeiros BF-109, da BFW e de Willy Messerschmitt. Em 1934, a BFW era uma pequena empresa de aviões à beira da falência, que tinha como um de seus diretores o nosso amigo Willy e seu próprio escritório e oficina de criação de novos projetos, a Messerschmitt Flugzeugenbau. Tudo muito modesto, quase amador. Já a BFW de 1940 era uma das maiores empresas da Alemanha e de toda a Europa. Dona de contratos milionários com o governo e uma verba quase infinita para desenvolvimento. Willy tinha moral e fama nacional. As duas empresas foram fundidas. Willy, que era dono da Messerschmitt Flugzeugenbau, também era diretor da BFW, e na fusão ele foi promovido ao que hoje chamamos de CEO da empresa. Um manda-chuva, mas que não era o dono da empresa. Pareciam viver uma lua de mel interminável. Tudo isso graças principalmente ao sucesso que era o caça BF-109. Aos poucos, por fins meramente políticos e promocionais, a empresa passou a se chamar Messerschmitt AG, para que o nome de sua principal estrela ficasse em destaque. Novos projetos da companhia teriam seus prefixos alterados para ME e não mais BF. Não era o caso do 109, que carregou o prefixo até o fim da vida. Mas não é errado chamar o BF-109 de ME-109. As duas formas estão corretas. Então, ok.
De uma empresa semi-amadora de aviões, a BFW e a Messerschmitt tinham agora um grande pátio produtivo e as mais modernas instalações técnicas para desenvolvimento, desfrutando de novas tecnologias, como túneis de vento e os primeiros computadores eletromecânicos para cálculos. Seu principal produto era o BF-109E, que nessa altura estava sendo usado em vários frontes contra adversários diversos, e nem sempre logrando o êxito que se exigia da máquina. O 109 parecia perder sua relevância técnica quando posto à prova contra adversários da mesma magnitude, como os novos Spitfires Mk4. Havia uma outra questão importante em jogo. Assim como vimos no Chiquita in Action anterior, os anos de 1937 e 1938 foram marcados por atrasos nas entregas, e desde essa época a Luftwaffe havia iniciado um programa para o surgimento de um novo caça na Alemanha. Esse avião não seria um substituto imediato ao 109, mas ele teria como premissa técnica não ser produzido pela Messerschmitt e não conter motores DB. Isso para que a Luftwaffe tivesse fornecedores diferentes e toda a aviação de caça não dependesse de apenas um fabricante. Dessa licitação nasceu o Focke-Wulf 190, um antagonista ao 109 na história da Luftwaffe. Isso tudo acendeu uma luz de alerta na Messerschmitt e na Mercedes também, para que ambas dessem sequência ao desenvolvimento de seus equipamentos. A Messerschmitt fazia parte dela. Em suas novas instalações de pesquisa, Willy já testava uma série de protótipos e mudanças no 109. Ele buscava uma maior aerodinâmica para seu projeto, diminuindo pontos críticos de arrasto, e também focava muito no projeto de uma nova asa, já que a asa do 109 era praticamente a mesma desde os modelos iniciais. Então, estava ali o maior espaço para a evolução do projeto. Já a resposta da Mercedes vinha com o surgimento do DB601E, uma atualização de seu motor, tendo como base as evoluções do motor especial DB601N, o que garantia ao DB601 maior potência e rendimento do motor em todas as condições de voo, e uma promessa de 1.350 cavalos em todos os motores. Willy viu que com esse novo motor seria a hora perfeita para pôr em prática os exercícios que havia feito para melhorar a aerodinâmica do 109. Assim extrairia toda a potência dos novos motores. No projeto novo do 109, ganhava um novo conjunto de cowling e spinners mais aerodinâmicos e agressivos, que comportariam um motor mais potente e ainda gerando maior espaço para reservatório de óleo, garantindo o funcionamento mais frio do motor. Aproveitando a estrutura de 4 BF-109E, Willy criou 4 protótipos com o propósito de testar essas mudanças aerodinâmicas e potência do motor. São eles o BF-109 V21, V22, V23 e V24. Foi removido desses protótipos as armas que o 109 possuía nas asas, e foi instalado um novo canhão no slot central do bloco. Dessa vez, um protótipo do novo MG-151, fabricado pela tradicional marca Mauser. Esse canhão aparentemente resolvera o problema de arrefecimento e travamento dos anteriores, entregando ainda um maior poder de fogo, uma maior cadência e um novo sistema que permitia ser de múltiplos calibres, sendo esses ajustáveis facilmente em campo com a troca de poucos componentes, atendendo a demandas. Será que dessa vez dá certo colocar um canhão ali? Vamos ver. Willy também testou nesses protótipos seus novos desenhos de asa. Essas possuíam novos radiadores, mais finos e largos, e com o extrator deles trabalhando em conjunto com o sistema de flaps, aumentando a eficiência e diminuindo o arrasto. Os slats da asa foram diminuídos no bordo de ataque e a asa toda foi consideravelmente encurtada. Para que a asa mais curta não comprometesse a manobrabilidade da aeronave, foram instalados longos wingtips que compensariam a falta de envergadura e poderiam ser modificados com o tempo conforme a demanda, algo que a Messerschmitt acabou aproveitando muito pouco. E sim, eles copiaram isso do Spitfire.
Tá? Antes que alguém me pergunte, é cópia do Spitfire sim. Willie também reformulou a deriva do avião, entregando ao 109 profundores menores e mais eficientes, a remoção dos estrutes de apoio dos profundores e a adoção de uma peça única do profundor para ambos os lados do avião. Também houve alterações na bequilha para melhoria de procedimentos de solo. Desse experimento nascia não apenas uma atualização do 109, nascia aqui uma nova geração de aviões nascidas dentro da guerra. Nascia o Bf-109F. Um avião novo, com as evoluções conquistadas nos novos campos de pesquisa da Messerschmitt e que garantiria o contrato e o dinheiro da empresa até o fim da guerra. Mas ao mesmo tempo, ele vinha com o pedigree da marca e o nome do seu antecessor, o que fez com que o avião circulasse dentro da Luftwaffe quase que imediatamente, sem precisar de severas validações ou passar por processos licitatórios extensos. Willie mostrava que seu projeto era de fato sólido e consistente, e que ainda tinha muita margem para ser melhorado e aperfeiçoado. Um lote inicial de testes foi encomendado, mas havia um problema. Ganhe um doce quem descobrir qual foi este problema. No outono de 1940, o novo motor DB601E não estava pronto e se encontrava em fase de homologação, assim como o novo canhão da Mauser também não estava disponível, passando pela fase final de testes de homologação também. Com isso, um lote inicial de 10 Bf-109S foram fabricados, utilizando os motores DB601N, aqueles da versão especial para aviões de reconhecimento. Duas MG-17 no Collin, assim como nos Zs, e no centro do bloco um canhão MG-FF. Também foi instalado nessas aeronaves os intakes de ar tradicionais do E, e não os intakes maiores que os novos DBs exigiam. Esses aviões saíram de fábrica com a designação de Bf-109F0. Foram fabricados assim incompletos, pois o Willie e a Messerschmitt AG queriam validar em campo as alterações aerodinâmicas do novo 109. E o resultado disso não podia ter sido melhor. Em testes comparativos com o 109E/N, utilizando o mesmo motor DB601N, o 109F0 foi mais rápido em todas as altitudes, apresentou uma taxa de subida superior e uma manobrabilidade incrível. A Messerschmitt fez de novo. Essa era a frase que circulava entre pilotos e técnicos da Luftwaffe. Os modelos F0 fabricados para validação foram usados em combate por pilotos experientes que simplesmente adoraram o equipamento novo, ressaltando uma superioridade em relação a outras aeronaves rivais da época. De quebra, não bastasse a melhor aerodinâmica significativa, as alterações no projeto tornavam o 109 mais fácil e rápido de produzir. A Luftwaffe adorou aquilo tudo e começou a assinar uns cheques gordos para a Messerschmitt sem pensar muito. Mais um ponto para o Willie. A construção das versões de produção do novo 109 começaram ainda com o 109F0 sendo avaliado em campo. Um lote inicial de 109F1 foi encomendado. Esses ainda não contariam com os novos motores DB601E e nem com os canhões Mauser MG-151. Para isso, os F1 ainda viriam com os DB601N e com os canhões FF problemáticos no centro do bloco. A única mudança visual do F1 para o F0 é que o novo avião já viria com a tomada de ar maior, projetada para o motor ainda inacabado. Parecia tudo bem até fevereiro de 1941, quando 3 aeronaves caíram de maneira misteriosa. Dessas, 2 pilotos conseguiram avisar via rádio antes de se chocarem, alertando de uma fortíssima trepidação vinda do motor, o que aparentemente gerou a instabilidade e a quebra do avião em voo. A produção do Bf-109 parou por uns dias, e os novos 109s foram impedidos de voar até que uma investigação fosse concluída. Devido ao relato via rádio dos pilotos, as primeiras suspeitas recaíram sobre o motor DB601N. Mas essas suspeitas logo foram retiradas, levando em conta que o DB601N não era exatamente um motor novo.
era utilizado pela Luftwaffe e pela própria Messerschmitt já havia algum tempo, e sem nenhum relato de episódios parecidos em nenhuma outra aeronave. Com isso, ficou claro que o problema estava nas modificações do próprio 109, e não demorou muito para Willie e sua turma encontrarem o problema. Tratava-se de uma falha estrutural na nova deriva, provavelmente causada pela ausência dos struts dos profundores, gerando acúmulos de tensão, tornando as vértebras de junção da fuselagem com a cauda do avião um ponto crítico. Somado a isso, o DB601N tinha conhecidos pontos de ressonância simpática, o que fazia a vibração do motor aumentar demasiadamente em determinadas condições de velocidade, giro e altura. Isso não era uma novidade, pelo contrário, era bastante comum em motores da época, e os fabricantes enviavam nos manuais dos motores em quais condições os motores poderiam vibrar demais. Mas até então, a vibração dos motores DB600 e 601 não haviam derrubado nenhum avião. Mas a soma de vibração mais ponto crítico de tensão na fuselagem fez do F0 e o F1 uma bomba relógio em voo, fazendo com que derivas se soltassem das fuselagens e causando acidentes fatais. O problema parecia crítico, mas a forma como foi resolvido foi na base da gambiarra, um trabalho digno de um mecânico de maréia do Brasil. A solução foi instalar reforços externos na fuselagem, garantindo maior resistência ao conjunto de deriva. Além disso, foi enfatizado na cartilha dos pilotos as condições em que o motor DB601N poderia entrar em ressonância danificando a estrutura do avião, e recomendando para os pilotos que evitassem ou como sair de situações de ressonância. Com essas medidas simples, o BF-109F1 voltou a ser produzido e as entregas foram realizadas em abril de 41. O F1 ainda ganhou algumas variantes. As mais relevantes eram o F1B, com um rack de bombas ETC-250 de acionamento elétrico, e o F1 Trop, adaptação de campo para uso no norte da África. Como a Messerschmitt ainda não possuía um filtro de areia para o novo intake de ar do turbo, a solução veio dos Mach 202 italianos, que emprestavam seus filtros para o 109 F1. Por volta de maio de 41, a Mauser iniciou a entrega dos canhões MG 151/15, após os períodos de teste. Com a entrega dos armamentos, os aviões que recebiam esse armamento passaram a se chamar BF-109F2. Porém, a entrega de canhões não foi na velocidade esperada, e por isso, por um tempo, as variantes F1 e F2 foram produzidas simultaneamente. A única mudança no visual para a versão F2 é que agora a gambiarra, quer dizer, o reforço de cauda, eram internos na fuselagem. O F2 teve como variante o F2/B com o rack TC-250 e um F2 Trop, dessa vez de fábrica, incluindo o famoso kit de sobrevivência. O F2 também teve uma versão bastante curiosa. Essa versão consistia de atualizações de alta performance, na tentativa de extrair o máximo cada cavalinho possível do DB601N. Essa versão foi chamada de F2/Z e consistia de um F2 com um sistema de booster GM1 instalado, um injetor de óxido nitroso ao melhor estilo Velozes e Furiosos, tomadas de ar maiores para um sistema de turbo, que era o mesmo, mas regulado para trabalhar com uma compressão maior, além de uma hélice mais larga. Tudo isso exigia muito do motor, e para ele dar conta do recado, os radiadores de óleo do motor foram aumentados. O F2/Z Velozes e Furiosos foi uma edição pequena e limitada do F2, utilizado por pilotos específicos em condições específicas. Aqueles que voaram o F2/Z aprovaram, e esse design foi crucial para o desenvolvimento de 109 posteriores, que falaremos ainda nesse vídeo. Vale citar também os especiais do Gala, uma série limitadíssima de F2/Z que contavam com um par de canhões nas asas, acomodados em bolha, e a troca do MG-17 dos Collins por um MG-131 de 13 mm. Esse avião era operado pelo próprio Adolf Gala, tido por alguns o melhor piloto de todos os tempos, e seu ala,
Adolf Galland foi amigo de Willy e um grande defensor de 109 nas alas da Luftwaffe, mas ele criticava demais o armamento dos aviões desde os Zs, e principalmente dos Fs. Ao fazer esses aviões especialmente para ele, Willy não estava apenas dando um elegante cala-boca ao amigo, mas sim avaliando a posição de Galland. As melhorias do F2/Z e os armamentos dos especiais do Galland mudariam a forma da Messerschmitt, do Willy e da própria Luftwaffe de olharem para o Bf-109, e geraria consequências que veremos mais para frente. Em agosto de 1941, após o período de validação, a Mercedes entrega o esperado DB601E. Sendo assim, os aviões que levaram esse motor passaram a se chamar Bf-109F3. A mudança foi importante, o motor novo era bom, melhor que o 601N e operando com um novo combustível mais eficiente. Visualmente falando, o F3 é idêntico ao F2. Ainda em 1941, o 109F fazia bastante sucesso. E agora, com os fornecedores de motor e armamento em dia com as entregas, a Messerschmitt realizou no projeto alguns refinamentos aprendidos no último ano. Nascia o F4, com a missão de ser o 109 definitivo. Ele veio com o DB601E, com os canhões MG-151, as tomadas de ar e hélices do F2/Z. E as novidades como as melhorias nas blindagens dos pilotos e um pacote repleto de variantes para diferentes demandas. O F4 foi o principal modelo da família, o F mais produzido, o quarto modelo de 109 mais fabricado de todos e teve seu uso generalizado dentro da Luftwaffe, tendo versões encontradas em simplesmente todas as esquadrilhas de caça da época. Isso tudo tendo uma vida bastante curta, comparado a outros modelos de 109, com apenas 14 meses de produção para toda a família F. Muitos pilotos elegeram o Bf-109F, principalmente sua versão final, o F4, como sendo o melhor de todos os Bf-109s, e talvez o melhor caça alemão de toda a guerra. Para muitos autores, o F4 foi o ápice do desenvolvimento, e daqui em diante as decisões tomadas nem sempre seriam as mais felizes. Willy tinha aprendido até agora que as principais melhorias e avanços de um avião de combate viriam daqueles que operavam as máquinas diariamente e têm suas vidas confiadas aos aviões. Estamos falando de pilotos e suas respectivas equipes de solo. Eram eles que de fato sabiam o que era necessário para o projeto. Pensando nisso, a Messerschmitt fez questão de criar um F4, uma plataforma amistosa a adaptações de campo, que viriam ser posteriormente adotadas em projetos futuros. Essas modificações eram chamadas de Rücksatzes. Algumas modificações foram importantes, como a R1, que tratava da instalação de um par de canhões a mais MG-151 nas asas através de gôndolas, aumentando o poder de fogo do avião. A R5 instalava um tanque alijável de 400 litros na fuselagem, e o R6 o RAC ETC-250 para bombas. Além das Rücksatzes, havia as variantes de fábrica, como a F4/B para caças bombardeiros, a F4 Trop e a versão Velozes e Furiosos F4/Z, com a instalação do sistema GM1, hélice e radiadores maiores. O 109F era baseado em um motor que originalmente era utilizado nas funções de reconhecimento. Isso dava ao F um talento natural para o uso em reconhecimento aéreo. Desse talento nasceu o F5 e o F6. O F5 tinha um armamento diminuído para apenas as metralhadoras no cowling e carregava câmeras de mão operadas diretamente pelo piloto. O F6 tinha a mesma redução dos armamentos e ainda a redução de blindagem para compensar o peso do equipamento fotográfico instalado na barriga do avião. Ambos tinham um ótimo desempenho e tornaram-se excelentes aviões de reconhecimento. Ao final de 1941, o fronte da guerra se espalhava ao redor do mundo.
com conflitos na Europa, Pacífico, África, Ásia e até mesmo nos mares da América do Sul haviam movimentos de guerra. E em quase todos esses havia um envolvimento alemão. Mas a Alemanha já dava sinais de que não daria conta de tantos frontes assim. Mas lendo a situação de forma arrogante e pretensiosa, a Alemanha acreditava que a vitória era apenas uma questão de tempo e pequenos ajustes. Nessa época, a Luftwaffe cortou a verba de todos os novos projetos de aviões ainda não homologados, alegando que com a vitória que viria, esse gasto com novos armamentos não seria necessário. Toda a grana de desenvolvimento passaria a ser aplicada na renovação e adequação de equipamentos já existentes. Mas a situação para a Luftwaffe estava longe de estar tranquila. Os ingleses se defendiam ferozmente com equipamentos refinados como o novo Spitfire Mk5, e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, era quase evidente sua vinda para a Europa com um pack infinito de equipamentos. Do outro lado, no fronte leste, a Força Aérea Soviética se reequipava após a Operação Barbarossa, e com seus aviões novos de primeira linha, como os Lavochkin, Yakovlevs e MiGs, não eram mais aquele patinho feio, fácil de combater. As forças aéreas adversárias estavam cada vez mais rápidas, ágeis e voando mais alto. E a chegada da 8ª Força Aérea Americana na Inglaterra traria para a Alemanha o cenário inédito das enormes, quase infinitas formações de bombardeiros sobre suas cabeças. Para Messerschmitt, o Bf-109 estava no auge. O pacote aerodinâmico do Zef trouxe todas as melhorias possíveis, e para extrair melhor resultados era necessário não uma atualização, mas sim um avião totalmente novo. Willy sabia disso e trabalhava na sua nova maravilha voadora, o Me-262. Esse sim um salto enorme em direção ao futuro. A Messerschmitt estava pronta para deixar o 109 se tornar obsoleto com o passar do tempo para focar em novos horizontes. Mas como já foi dito, a Luftwaffe cortou a verba de novos aviões, o que obrigou o projeto 262 a ir para a geladeira. Se a Messerschmitt queria continuar usando a grana do Führer, eles teriam que continuar a desenvolver o Bf-109. O comando da Luftwaffe deixou isso bem claro, e ainda fazia exigências para o 109 fosse ainda mais forte e rápido. Não somente a turma do Willy sofreu essa pressão, mas o pessoal da Mercedes também entrou nessa pilha. A Luftwaffe exigiu que a Mercedes entregasse motores mais fortes e rápidos. A Mercedes estava encurralada. Ela não sabia como extrair mais que os 1.400 cavalos da versão especial DB601/Z. A solução encontrada foi aumentar a cilindrada do motor. Foi desenvolvido um novo motor com a mesma arquitetura do 601E, só que agora com pistões maiores. Com o aumento dos pistões, todo o conjunto motriz precisou ser redimensionado, o que fez o motor ficar maior e mais pesado. Nascia então, da livre e espontânea pressão da Luftwaffe à Mercedes, o motor DB605A. A Messerschmitt não gostou do que viu. O 109 F4 era uma máquina extremamente equilibrada e ajustada, à custa de anos de estudos e análises do conjunto fuselagem e motor. O novo motor 605 era maior e mais pesado. Sua potência nominal poderia alcançar os 1.475 cavalos, mas ao custo de um motor mais pesado e volumoso, carente de maior arrefecimento e maior quantidade de óleo. O volume adicional para comportar o motor somado ao peso extra do próprio comprometeria totalmente o equilíbrio da aeronave. A Luftwaffe estava disposta a abrir mão da manobrabilidade em troca de aviões mais potentes e rápidos. Willy sabia que com um novo conjunto nem isso estaria garantido, mas a Luftwaffe forçou a barra e exigiu essa atualização. Desse carinho todo nascia o projeto Bf-109G, ou Gustav, como o departamento de marketing do partido gostava de chamar. O projeto partiu das versões F4/Z. Foram feitas modificações no cowling para a acomodação do novo motor. As hélices e pás grandes e a tomada de ar aumentada do F4/Z, e na tentativa de compensar o ganho de peso do avião, ajustes e alterações leves como a volta das tampas da roda do E e a blindagem inicialmente menor.
Mas não teve jeito. O avião ficou pesado e desequilibrado. Pilotos reclamavam demais dessas modificações, principalmente os mais experientes que conheciam os 109 antecessores. A Messerschmitt passaria os próximos anos tentando arrumar o avião e trazê-lo de novo à glória. Também por exigência da Luftwaffe, os novos 109 precisariam ser aptos a serem pressurizados, já que os combates aéreos estavam cada vez mais altos e exigindo cada vez mais do organismo dos pilotos. A modificação para isso fora feita, e todos os Gs vieram prontos para a pressurização, embora apenas uma fração dos Gs produzidos foram de fato pressurizados. As modificações tratavam do isolamento das frestas da cabine e da instalação de um canopy novo, feito com diferentes materiais laminados, para o aumento da resistência e não embaçamento dos vidros em altitudes elevadas. As vedações estavam presentes em todos os Gs, e para que os modelos não pressurizados sufocassem seus pilotos, eles ganhavam escotilhas de entrada de ar, uma espécie de quebra-vento. Projeto pronto, hora de lançar o novo BF-109G, mas havia um problema. Ah, não. De novo. A Mercedes atrasou a produção do DB605A. Chega. Não quero mais gravar. Fora. Tá. De novo. Sem os motores, a Messerschmitt aproveitou para testar as modificações aerodinâmicas em campo e produziu um lote inicial de 12 aeronaves, ainda com motores DB601E, durante o inverno de 41. Esses aviões saíram da linha com o nome BF-109G0, simultaneamente à fabricação do F-4. Na primavera de 1942, a Mercedes encerrou os testes com o motor, e mesmo com a desaprovação dos pilotos, o projeto BF-109G1 e G2 começaram a sair da fábrica. Ambos aviões eram idênticos, sendo o G1 pressurizado e o G2 não pressurizado. Na tentativa de melhorar o equilíbrio do avião, os aviões saíram com o sistema GM1 de injeção de nitro já instalados. O sistema foi conhecido como Göring Mission, ou, em português, a mistura Göring. O sistema acrescentava ao já pesado avião mais 180 kg, mas gerou bons resultados. A potência a mais fez o avião operar de maneira bastante satisfatória em qualquer altitude e ser mais rápido que seus adversários diretos. Estava aí o 109 potente e rápido que a Luftwaffe queria. Mas, novamente, nem tudo são flores. E assim que as primeiras entregas aos esquadrões foram feitas, aviões começaram a se incendiar logo após a decolagem. Acredita-se que uma falha dessas foi a causadora do acidente fatal do brilhante piloto Hans Joachim Marcelli, uma lenda em ascensão e admirado nacionalmente na Alemanha. Mais uma vez uma investigação deu-se início, mas dessa vez, devido às condições que a guerra tomava, a produção não parou e os aviões entregues também não. A investigação apontou falha no novo reservatório de óleo na parte frontal do Collin. Testes mostraram que o motor turbinado estilo Velozes e Furiosos exigia muito do sistema de óleo, acarretando em um desgaste muito prematuro de algumas juntas, causando vazamento de óleo no bloco quente do motor. Após essa investigação, a Messerschmitt instalou pequenos scoops de ar na parte frontal do Collin, no intuito de refrigerar especificamente o reservatório de óleo. E que depois dessas medidas e de um rigor maior na construção da peça, os incêndios repentinos em decolagem cessaram. Mas o sistema de óleo daria muita dor de cabeça para a Messerschmitt e para a Mercedes. Durante toda a geração do G, a baixa pressão de óleo e às vezes a queda repentina da pressão do óleo foram problemas crônicos, e as soluções para esse problema sempre foram paliativas e nunca sanaram completamente o problema. A Mercedes mantinha seu projeto, alegando que em testes o equipamento se sairia muito bem, e que cabia a Messerschmitt adequar a unidade motriz. Já a Messerschmitt alegava que o motor poderoso demais trabalhava sempre quente demais, e isso gerava constantemente bolhas de ar no sistema de óleo do motor e na linha pneumática de todo o avião, um empurrando o problema para o outro, mas o fato foi que as bolhas realmente apareciam,
e isso era um dos reflexos do desequilíbrio do novo avião rodando com um motor grande demais para seu porte. Problemas à parte, o 109G foi talvez o 109 mais relevante. Foi o mais produzido de todos, mais de 10 mil unidades das suas 10 variantes foram entregues, além de ser exportado para mais de 8 países aliados ao eixo. 109G1 foi o primeiro caça pressurizado alemão fabricado em larga escala. Sua função majoritária era caçar os grandes bombardeiros americanos e ingleses em grandes altitudes. Apesar de ter sido projetado para isso, ele não exerceu essa função como era esperado. Isso porque o 109 ainda sofria com poucos armamentos. Originalmente de fábrica, o G1 só ia com duas MG-17 no Collin muito fracas e um único canhão MG-151, que era um bom canhão, mas sozinho não conseguia resolver muita coisa. O possível concorrente do 109, o FW-190, tinha um armamento bem mais pesado, mas o projeto ainda precisava de refinamento. O avião era muito problemático e incapaz de realizar missões em grandes altitudes. Uma variante de campo para o 109, a R6, consistia em instalar mais um par de MG-151 nas asas do avião, instalados em pods, aumentando seu poder de fogo. Mas o peso a mais e o arrasto gerado exigiam muito do avião, que perdia boa parte de sua velocidade final. Outra variante importante para o G1 era sua versão tropicalizada. O BF-109G2 era idêntico ao G1, tirando apenas o sistema de pressurização e adotando os quebra-ventos na cabine para ventilar o piloto. O avião também ganhou algumas variantes, como a Trop e a R5 com o tanque alijável. Para os pilotos veteranos da Luftwaffe, o peso extra do 109 incomodava bastante. Para os pilotos novatos, o peso extra representava um perigo a mais, já que a operação de pouso e decolagem ficava muito perigosa. Uma solução proposta foi aumentar o tamanho e largura das rodas do trem de pouso. Para que isso funcionasse, foi preciso aumentar o compartimento da roda nas asas do avião, gerando duas bolhas na parte de cima da asa. Nascia o BF-109G3 pressurizado e o G4 não pressurizado. Além das novas rodas, rolou também uma modernização do sistema de rádio do avião, tanto no rádio de localização quanto no de comunicação. Saiu o rádio FU-G7 para a entrada do FU-G18, mais moderno e mais leve. O modelo G3 não foi muito produzido. Já o G4 teve uma produção considerável e ganhou modificações importantes. As variantes mais comuns eram a R3 com o tanque alijável, sendo esse a principal versão do G4, a R2 de reconhecimento com câmeras instaladas na fuselagem e a R6 que instalava os canhões extras na asa, tornando o avião eficiente contra os grandes bombardeiros americanos. Com o 190 inoperante em grandes altitudes, estava na mão da Messerschmitt criar o avião que seria a resposta para os grandes bombardeiros da Força Aérea Americana. Por isso deu-se início à reformulação dos armamentos do 109, baseados no conceito que vimos lá atrás nos especiais do Gala. As B-17 e B-24 vinham muito bem blindadas, voando alto e rapidamente, escoltadas por caças como P-47 e P-38, o que tornava o combate a essas aeronaves muito difíceis. O intervalo de mira e disparo era cada vez mais curto, e não havia mais espaço para armamentos com munição ineficientes para essas fortalezas voadoras. Somado a isso, a qualidade técnica da Luftwaffe caía dia após dia de guerra. Conforme os pilotos veteranos se perdiam e a demanda cada vez crescente fazia surgir pilotos inexperientes e muito mal treinados. Era preciso fazer algo a respeito. A Focke-Wulf metia pressão no cangote da Messerschmitt com seus 190 e seus 4 canhões na asas, mais 2 armas no Collin. Era questão de tempo para os problemas com os motores BMW que impediam o 190 de brilhar serem sanados. Boatos de um 190 com motor DB rondavam os corredores da Messerschmitt. Era hora de Willy reagir e garantir o 109 como principal caça alemão. Sem muito espaço, a opção foi remover as 2 metralhadoras MG-17 do Collin
para a instalação de 2 canhões MG-131 de 13mm, uma modificação testada nos especiais do Galan. Mas ao contrário do F2, o 109G não tinha 1 milímetro de folga no Collin, devido aos novos motores gigantes. O jeito foi acrescentar 2 bolhas no Collin para dar espaço ao armamento maior. Nascia o BF-109G5, um caça de grandes altitudes e um armamento fixo de 3 canhões, podendo ser aumentado para 5 na versão R6. Mas a modificação não saiu de graça. Com as bolhas nas asas para as rodas maiores, as bolhas no Collin para os canhões, o peso extra dos motores e os pods de canhões da versão R6, a quantidade de arrasto criada era imensa, tornando o avião lento e pesado. Para compensar, o GM1 precisava ser constantemente aplicado, o que elevava a temperatura do motor, fazendo com que gerasse as bolhas de ar nas linhas de óleo, afetando o desempenho e o arrefecimento do motor. Apenas os pilotos mais experientes conseguiam tirar uma boa limonada desse limãozão azedo. Mas mesmo assim, o novo armamento instalado no Collin seria um novo padrão para o 109 de agora em diante. O trem de pouso maior ganhou uma roda mais simplificada, e o booster Velozes e Furiosos GM1 tornou-se um equipamento padrão, sendo instalado em todos os G5. Além da já citada variante R6, a R3 instalava um tanque alijável de 300 litros, e fora a principal variação. Durante a produção do G5, seu sistema de rádio foi aprimorado com o uso de novas antenas, e a blindagem foi sendo melhorada e aprimorada também, já que os pilotos haviam perdido parte da blindagem na mudança dos Fs para os Gs por questão de peso. Devido à demanda crescente por novos aviões, os G5 ainda sofreram uma alteração no Collin quando ganharam novas e simplificadas chapas no capô, visando maior facilidade de produção. O G5 tornou-se o principal caça pressurizado da Alemanha em toda a guerra. Não está entre os mais produzidos, mas acabou marcando seu lugar de destaque por ser, por um longo período, o único caça monomotor alemão capaz de impor abates nas enormes formações americanas em grandes altitudes. Até a chegada dos TA-152, ele reinou absoluto na função. Mas TA-152 é assunto para outro vídeo. Ainda deu tempo para Messerschmitt criar uma versão ainda mais turbinada do G5, conhecida como BF-109G5/AS. Essa variante aproveitava uma nova versão especial do DB605A, conhecida como DB605AS, no qual o bloco do 605 ganhava um compressor maior e mais forte, um booster de nitrometano ainda mais envenenado, uma taxa de compressão maior nos pistões e um novo sistema de injeção de combustível. Para extrair o potencial do novo motor, um nariz novo foi elaborado para o 109, ainda maior, onde caberia o enorme motor, seu enorme turbocompressor gigante, os 2 canhões MG-131 e sem precisar das famosas bolhas, diminuindo o arrasto. Esse avião era caro, raro, entregava muita potência, voava alto, mas exigia muita perícia dos pilotos. Por isso, apenas alguns esquadrões medalhados e poucos ases viram de perto essa versão de 109 bastante desconhecida. Mas os refinos do G5/S voltariam a aparecer em versões posteriores do 109. Junto da criação do G5, nascia o G6, sua versão não pressurizada. Se um avião tivesse que ser escolhido como o principal avião da Alemanha na Segunda Guerra, talvez esse fosse o Bf-109G6. Estima-se que de todas as versões de 109, mais de 50% das unidades produzidas tenham sido de 109G6. Unidades de G6 foram produzidas entre o inverno de 42 até o inverno de 44, e seu uso se deu até os últimos dias de guerra. Todas as unidades de caça da Alemanha receberam unidades do G6. Ele é idêntico ao G5, com exceção da pressurização e da utilização dos quebra-ventos de ventilação. Porém, ele obteve mais sucesso que o G5 e teve uma produção muito maior e longeva, sofrendo um número maior de atualizações.
A entrada e uso de G6 na Luftwaffe foi forçada pela crescente onda de massacrantes bombardeiros ao território alemão. O avião ideal para fazer essa função de defesa seria o 190 com seu poderio de combate pesado. Mas o avião passava por problemas no projeto e sua produção estava atrasada. A BMW entregava um motor ruim que superaquecia demais e não trabalhava bem nas altitudes em que os grandes bombardeiros atuavam. Mesmo sendo um avião desequilibrado, construído a contragosto pela Messerschmitt, o 109 era o único avião disponível, e o tempo de maturação de projeto deu à fábrica da Messerschmitt um poderio produtivo que demoraria anos para a Focke-Wulf alcançar. Então, na virada de 42 para 43, a Luftwaffe tinha que se virar com o 109 mesmo, e sua versão de momento, o G6, corroborava para essa decisão. Esse cenário forçou a Messerschmitt e a Mercedes produzirem uma quantidade inédita de aeronaves. G6 foram aplicados nas mais diversas funções, muitas delas inadequadas, como ataque ao solo e escolta a aeronaves lentas, o que comprometia muito o já delicado desempenho do G6. Somado a isso, tinha o fator de renovação de pilotos. A Luftwaffe, que sempre vangloriou-se de seus pilotos competentes, via suas alas novas sendo formadas por pilotos cada vez mais inexperientes e mal treinados. O Bf-109G6 não era um equipamento receptivo a novos pilotos. E nessa época, onde a maior importância da Luftwaffe era defender o território alemão dos ataques vindo da Inglaterra, o céu alemão já era rasgado por bombardeiros novos, escoltados pelas versões mais recentes de P-47 e o temido P-51. O G6 não teve vida fácil. Um avião improvisado e desequilibrado, operado por uma massa de pilotos jovens e inexperientes. Olhando por esse prisma, é impressionante ver o que essa aeronave conseguia fazer e o impacto que ela gerou entre os aliados, sendo considerado pelo comando americano como, abre aspas, a maior ameaça aérea da guerra. Os mesmos refinos feitos ao G5 foram feitos ao G6, incluindo as versões AS. Mas por ele ter um tempo de produção maior, outras modificações foram aplicadas. Novos rádios e novas antenas foram instalados com o tempo, cada vez mais modernos e leves. Também chegou ao G6 os novos canopis conhecidos como Erlahaube, que entregavam uma visão mais limpa aos pilotos, pois possuíam chapas de vidros maiores e menos frames. Os canopis eram muito controversos e alguns pilotos pediam a troca deles por versões tradicionais. Isso porque o projeto apresentava problemas, sendo de difícil abertura em caso de emergência, e alguns pilotos acabaram morrendo por não conseguir abrir o canopy e saltar da aeronave. Também houve no G6 novas tentativas de melhorar o arrefecimento do motor. A mais característica foi a adoção de intakes de ar nas reentrâncias dos canhões do Collin. As versões finais do G6 também ganharam um leme novo, mais alto, na tentativa de melhorar os procedimentos de pouso e decolagem do avião visando os pilotos inexperientes. 109G8 consistia numa versão do G6 adaptada para reconhecimento aéreo. Essa versão podia carregar 3 câmeras simultâneas, 2 na parte de baixo da fuselagem e uma na asa voltada para frente. Vinha na variante R2 e R5, variando entre elas o modelo de câmeras utilizado. Na tentativa de melhorar o fator humano do 109, a Messerschmitt preparou o Bf-109G12. Tratava-se de uma versão de treinamento biplace. O avião era totalmente funcional, mas ao invés de um piloto, levava 2. O piloto a ser treinado ia no assento da frente, enquanto o instrutor ia no de trás. A ideia não era ruim. A Messerschmitt tentou tornar a, abre aspas, primeira vez de um piloto em um 109 menos traumático. Já queria junto ao estudante um instrutor, e o tempo de treinamento do piloto, que já era bem curto, poderia ser mais focado em um avião de caça. A ideia era boa, mas a execução nem tanto. Isso porque sabemos que o 109G era um avião desequilibrado e improvisado. E mais esse improviso tornava o avião ainda mais arredio e arisco de pilotar. O termo caça funcional não era 100% verdade. A Luftwaffe havia abraçado a ideia e uma encomenda impressionante de 900 unidades havia sido feita.
Mas logo na entrega das primeiras unidades, ficou no ar a sensação de que a ideia não iria longe. Ainda assim, 100 unidades dessas aeronaves produzidas e entregues às escolas de voo da Luftwaffe antes do projeto ser abandonado. Agora iremos falar de outra variante muito importante, a G-14. Calma. Tem coisa errada aí. Do G6 você pulou para o G8 e agora para o G12 e G14. Cadê os números ímpares? Cadê o G10? Calma, amiguinhos, vou explicar. A partir do G, a Messerschmitt criou uma tradição de deixar os números ímpares para as versões pressurizadas. O G5 foi a última versão pressurizada de fato a ser utilizada. Mas as outras versões poderiam ser pressurizadas também facilmente, devido ao preparo prévio da fuselagem. De fato, nunca houve um G7, um G9, nem mesmo um G11, mas os números foram reservados caso precisasse. Tá, mas você passou do G8 para o G12. Cadê o G10? Eu vou contar uma história que vocês conhecem mesmo sem saber. A versão G10 seria um 109 com uma atualização de motor. Mas você já sabe o que aconteceu com esse motor novo da Mercedes, né? Atrasou. Devido a atrasos, deu tempo de fazer um G14 antes do G10. O G14 não nasceu da prancheta do Willy, nem de ninguém de sua turma diretamente. A ideia do G14 veio de um comitê formado por técnicos de diretores da Luftwaffe, Mercedes, Messerschmitt e outros fornecedores. Esse comitê foi criado com o intuito de organizar a bagunça que estava a produção do 109, principalmente o G6 e suas N versões. O projeto precisava ser normatizado e padronizado, pois a essa altura, não apenas a Messerschmitt produzia 109, mas uma série de oficinas e fábricas diversas, dentro e fora da Alemanha, fabricavam e montavam 109s. Isso devido ao bombardeiro que as fábricas grandes como a da Messerschmitt sofriam constantemente. Mas para que esse trabalho de descentralização fosse mais eficiente e evitar aviões fabricados de forma muito diferente com qualidades diferentes, a normatização era necessária. Funcionou? Não, mas valeu a tentativa. Esse comitê definiu que o motor continuaria o DB605A, com o booster GM1 instalado, e definiu também que todos os aviões fabricados teriam o novo canopy Erla e os novos capôs de chapa simplificados do G5 e G6. De maneira resumida, o G14 seria idêntico à versão G6. A ideia era eliminar as subvariantes como as do G6 e colocar todos os fornecedores falando a mesma língua. Por ser idêntico ao G6, o G14 herdou todas as modificações de campo do antecessor, sendo a mais importante e utilizada a R3, que instalava um tanque alijável no avião. Também como o antecessor, o G14 possuía uma versão AS, sem as bolhas e mais forte. Mas apesar de ser quase idêntico ao G6/AS, o seu turbocompressor havia sido redimensionado e aumentado, mas a alteração não gerou o efeito esperado e o G14AS tinha um desempenho inferior ao G6AS. Nessa altura do campeonato, o massacre aéreo americano sobre o território alemão era constante, diário e interminável. E à noite parava o bombardeiro americano. E começava o inglês. Tá fácil. Esse cenário obrigou a Alemanha a concentrar quase toda a sua força aérea em território alemão. O 109G era a principal defesa aérea até então. Nenhum outro avião era tão eficiente ou tão fabricado na Alemanha como o 109G. Mas a Luftwaffe estava ficando sem tempo, e após o dia D em junho de 1944, iniciou o movimento que chamamos de Defesa do Reich, que encurralou a Alemanha a posturas defensivas apenas, incluindo a Luftwaffe, e se viu obrigada a fazer uma reestruturação durante sua maior crise. A exigência por novos pilotos era imensa. Jovens recebiam treinamento de poucas semanas antes de estarem combatendo no fronte. A qualidade técnica da Luftwaffe escorria pelo ralo.
A exceção eram os ases sobreviventes, verdadeiros experts veteranos de muitas batalhas. Esses eram os únicos que conseguiam extrair bons resultados, mas eles não estavam em número suficiente para reverter o resultado da guerra. A Luftwaffe se baseava na premissa de ter grandes quantidades de aviões, sem a garantia de que haveria bons pilotos em seus comandos. Sem conseguir investir no fator humano, as fichas estavam no fator máquina e na incrível resiliência da indústria alemã em produzir equipamentos em quantidade recorde, em situações absolutamente adversas. Apesar do massacre aéreo sobre o território alemão, o ano de 1944 foi o ano de maior produção de aviões e outros equipamentos. A indústria respondia à guerra e ainda se esforçava ao máximo para promover melhorias e entregar melhores e mais refinados equipamentos possíveis. Nesse cenário, encerrava o período de teste do novo DB605D. O novo motor da Mercedes era mais forte, podendo ultrapassar os 1.600 cavalos, possuía um novo turbocompressor, maior e dessa vez bem ajustado, uma maior taxa de compressão dos pistões e um novo sistema de booster, o GM50, uma versão aprimorada do GM1. Esse motor havia sido anunciado desde 1943, e por isso a Messerschmitt havia reservado a numeração G10 para ele. Nascia então o 109G mais rápido e potente de sua família, e o mais próximo que a Luftwaffe sempre desejou. Apesar de que em certos regimes de operação o G10 ainda era mais lento que um F4. Mas deixe isso para lá. O G10 foi o último dos Gs, e veio com todo o pacote de normalização do G14, mas com alterações e refinos. O motor novo exigia um cooling maior para caber o novo turbo, por isso o G10 veio com o capô das versões anteriores de GAS, sem as bolhas. Seu equipamento eletrônico de rádio e navegação era todo modernizado. Para compensar a inexperiência dos pilotos, a Messerschmitt melhorou a operação de pouso e decolagem, instalando rodas ainda mais largas e uma bequilha elevada e fixa. O G10 surgiu durante essa reestruturação na guerra aérea e foi conhecido como o 109 do renascimento da Luftwaffe. Em novembro de 1944, foi quebrado todos os recordes de produção. Foram produzidos nesse mês mais caças que o ano de 1940 inteiro, e esses caças eram majoritariamente Bf-109 G10. O que coloca esse avião no top 2 de 109s mais produzidos, perdendo somente para o G6. Foi entregue ao G6 e ao G10 uma função muito importante que ficou conhecida como escoltas especiais. Nessa época, os aviões da Focke-Wulf estavam mais maduros, e por conter um armamento pesado, passaram a ser a principal arma contra os bombardeiros. Porém, quando defrontados em combates aéreos com outros caças dos aliados, o 190 não performava bem. Por isso, esquadrões de 190 fortemente armados voavam junto de esquadrões de escoltas do Bf-109G. Estes eram responsáveis por atacar e atrair as escoltas aliadas, abrindo caminho para os 190 chegarem aos bombardeiros. Essa tática funcionou e não foi pouco não. Esse uso misto de aeronaves alemãs forçou uma mudança na postura da Força Aérea Americana e causou pesadas baixas aos aliados até os últimos dias de combate. Também não podemos falar de 109Gs, principalmente do G10, sem falar da Operação Bodenplatte. O G10 era o principal equipamento junto aos G6 remanescentes nessa que foi a última ofensiva aérea alemã na guerra. Eu não entrarei muito em detalhes para não alongar ainda mais esse vídeo. Numa versão reduzida da história, a operação de escoltas especiais surtia efeito. Durante um tempo, a Força Aérea Aliada foi obrigada a parar o ataque e reformular sua estratégia de escolta. Mesmo após a reformulação, o esquema ainda funcionava. Funcionava menos, mas ainda funcionava. De pouquinho em pouquinho, a Luftwaffe ia conseguindo causar grandes danos materiais e pessoais. Para membros do alto comando alemão, como agora o Marechal Adolf Galland, o destino da Alemanha estava traçado, e a operação como as escoltas especiais serviriam para frear o avanço adversário,
ajudando a Alemanha num possível armistício ou num final menos doloroso. Estudos sérios contratados na época mostravam que mais alguns meses com essa defesa, as forças aéreas americanas e inglesas se esgotariam, com abates superando a capacidade de produzir e transportar aeronaves à Europa. Não seria a vitória alemã, mas garantiria um impasse e obrigaria os lados a sentar e negociar. Esse plano seria ótimo, se não fosse um motivo. Não foi o tio Bigode, nem o Sr. Barriga que fez. O Sr. Barriga, quer dizer, o Hermann Göring, ordenou que fosse diferente. Os americanos não se prepararam para o inverno na Europa, e eles meio que estagnaram nas Ardenas em novembro de 1944. Mais acostumados com o frio e lutando em casa, a Alemanha preparou uma grande ofensiva de inverno, que acabou sendo a última ofensiva alemã na guerra. Os alemães iriam atacar os americanos nas Ardenas. Göring não quis ficar de fora, e não só ofereceu cobertura aérea ofensiva, como ele mesmo quis fazer sua operação. A Operação Bodenplatte iria reunir todas as alas que acabaram de ser duramente reorganizadas da Luftwaffe e atacar, contudo, bases aéreas aliadas recém-instaladas na França, na tentativa de parar os aviões. Galland e outros veteranos alertaram para o perigo dessa operação e que colocar a Luftwaffe para atacar o solo nesse momento exporia os aviões a um duro ataque das armas antiaéreas americanas. As perdas naquela altura seriam irreparáveis e deixaria a Alemanha sem força aérea para o fim da guerra. Nutrido do tradicional bom senso que tinha e apoiado pelo Führer, o Göring escolheu o que parecia ser o mais óbvio e sensato. Ele escolheu o dana-se Galland, eu mando nessa porra, bora fazer a Operação Bodenplatte. E o que aconteceu foi exatamente o que Galland e outros pilotos haviam previsto. E ainda pior. Ao organizar todas as alas de caças e bombardeiros possíveis para a ofensiva e colocar todos para voar ao mesmo tempo, o sistema de defesa aéreo alemão confundiu aqueles aviões todos voando em formação com um ataque aliado. Afinal, eram eles que faziam esses ataques e não os alemães. Sim, esqueceram de avisar o pessoal da Flak. A Bodenplatte deu início no dia 1º de janeiro de 45, já logrando um enorme fracasso, com seus bombardeiros sendo alvejados por fogo amigo nas primeiras horas de voo. Para piorar, o dia estava péssimo, com baixa visibilidade e nevascas intensas. A operação foi um fracasso. Os bombardeiros restantes da Alemanha foram expostos e abatidos por fogo amigo, e os caças atacaram sofrendo perdas pesadas. Para muitos, o fim da Operação Bodenplatte decretou o fim da Luftwaffe como uma força organizada. O fim da guerra aérea na Alemanha. As perdas de 109 G6 e G10 esses dias foram às centenas. E durante a Bodenplatte havia um novo 109 voando. Durante os preparativos da Bodenplatte, um outro comitê, semelhante ao comitê que criou o G14, se reuniu na tentativa de normatizar mais uma vez o esforço de guerra na produção do 109. O antigo casamento BFW Messerschmitt havia acabado durante o ano de 1944, e o Willy havia sido demitido do cargo de CEO da empresa que levava seu nome, e brigava para que o BF-109 fosse chamado de ME-109. Esse divórcio é assunto para outro vídeo, e a história dele tem pouca relação direta com o 109, e sim com outros aviões como o ME-262 e o infame BF-210. O que restava de consenso entre a Messerschmitt AG e o Willy Messerschmitt estava no BF-109, ou no ME-109, como preferir. Mas o fato é que no inverno de 1944, após inúmeros bombardeiros, a fábrica da Messerschmitt se encontrava destruída, produzindo uma fração apenas do que produzia antes. A produção de aviões estava espalhada por centenas de empresas, hangares e oficinas espalhadas por todo o território alemão. Alguns desses apenas pertenciam diretamente à Messerschmitt AG. Willy ainda era o responsável pelo projeto, embora sua aposta na época era o 262.
A Messerschmitt AG coube coordenar a fabricação de peças e organizar a montagem final dos aviões. Nessas condições malucas, era difícil se perder com tanta gente em tantos lugares diferentes, fazendo peças para o 109. Nesse momento havia 3 modelos de 109 em uso. Os G6, que não eram mais fabricados, mas ainda encontravam em uma quantidade muito elevada nas reservas técnicas. O G14 e o G10, ambos em produção. O comitê resolveu que apenas um modelo deveria ser fabricado de agora em diante, e ele seria um catado das boas ideias do G10 e do G14. O motor escolhido era o do G10, o mais recente DB605D. Os eletrônicos embarcados foram mais uma vez modernizados e reorganizados no avião, como as novas antenas. Nascia o 109K. Esse K era de comitê. Além da normatização, o 109K recebeu um último pacote de atualizações aerodinâmicas, como um trem de bequilha novo, agora retrátil e com fechamento por portas. Quem também ganhou portas de fechamento foram os trens de pouso dianteiro, algo que era planejado desde o 109E, mas nunca posto em prática. Muito se planejou sobre o 109K, de variantes a versões pressurizadas, mas o único que foi produzido efetivamente foi o 109K4, a versão que receberia um canhão de 30mm no spinner. Mas esse canhão se tornou inútil e com o passar do tempo esse canhão deixou de ser utilizado. Você pode ter ouvido falar de um K10 ou um K14, mas outros Ks foram experimental ou simplesmente ficaram no papel e não terão relevância para este vídeo. Até o fim da guerra, em maio de 45, aproximadamente 700 unidades do 109K foram produzidas, e as últimas versões do motor DB chegaram a entregar 2.000 cavalos de potência. Mas era tarde, o destino estava traçado. A Luftwaffe viveu seus últimos dias como uma força de guerrilha desestruturada. Havia muito mais avião do que piloto disponível, e esses ficavam presos ao solo por falta de combustível ou munição. Bravamente, os pilotos conseguiam voar até o último dia de guerra. Com isso, o 109, em todas as suas versões, conseguiu a façanha de estar presente em todos os dias do conflito na Europa, do primeiro ao último dia de combate, juntamente com seu maior antagonista, o Spitfire. Ele iniciou e terminou a guerra da mesma forma, sendo admirado e temido, provando dia após dia ser um grande feito da engenharia e ter mudado a relação do homem com os combates aéreos. Após a guerra, unidades de 109 foram espalhadas entre os aliados para que esses pudessem avaliar seu desempenho. Mas a maior parte dos aviões remanescentes fora destruída, com o temor de levantes. O fim trágico fez do terceiro avião mais produzido da história uma raríssima peça de museu. O legado do 109 foi visto no céu por alguns anos após o término do conflito. A descentralização da produção do 109 fez com que houvesse fábricas de 109 na França, Bélgica, Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, Polônia e Espanha. Tchecoslováquia e Espanha produziram ou adaptaram os seus próprios 109. Suíça, Romênia, Finlândia, Bulgária e Croácia também tinham suas unidades compradas durante a guerra e operaram seus aviões até os anos 50. Algumas unidades foram entregues ao recém-formado Estado de Israel para a criação da sua própria força aérea. Hoje é possível encontrar algumas unidades de 109 em museus e coleções particulares. Muitos foram montados ou restaurados com peças remanescentes. Um fim bastante melancólico para aquele que talvez tenha sido o caça mais importante da história da aviação. E com isso, terminamos a história do BF-109 nos 2 Chiquitos in Action inaugurais aqui dessa nossa série. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual Chiquito in Action você quer ver, se você quer ver de avião, se você quer ver de tanque, se você quer ver de carro de corrida. Deixa seu like, se inscreva no canal. É com o seu like que eu vou saber que isso aqui ficou legal e que eu preciso fazer novos Chiquitos in Action.
E se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, gosta do canal do Blog do Chiquito, convido você a ser um padrinho do Blog do Chiquito. Está aqui na tela o apoia.se/blog do Chiquito. Venha ser um padrinho do Blog do Chiquito, você ajuda o Chiquitão aqui. O Chiquitão vai produzir mais vídeos, vai melhorar o equipamento dele, vai produzir mais Chiquito in Action para você. Você ainda colhe uma série de descontos nas empresas parceiras do blog, assiste o workshop, assiste esses vídeos em primeira mão, tem acesso aos podcasts, tem acesso aos conteúdos exclusivos e muito mais. Convido você também a ouvir o nosso podcast Kits e Games, que voltou ao ar com novos episódios lá no Spotify, Chiquito falando de videogame e cultura pop com os seus convidados. Chega, turma! Vamos ficando por aqui. Esse foi a parte 2 do Chiquito in Action, do BF-109. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz, leiam seus in actions e até o próximo vídeo do Blog do Chiquito. Vamos embora.